Deus uno e trino. O ponto alto da divina revelação para o cristão ocorre na profissão de fé que cada um faz em Deus, uno em sua natureza e trino em pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. No credo, professamos que Deus é uma comunidade e comunhão de amor. A aceitação dessa verdade de fé revelada, porém, não dispensa o uso da razão por parte do fiel. Se por um lado a razão não consegue explicar essa verdade, por ser o profundo mistério de Deus, por outro lado não encontra argumentos para negá-la, pois existem realidades ad extra e ad intra do ser humano que possuem em si, de certa forma, essas duas singulares características. Santo Agostinho, que muito se dedicou a perscrutar o mistério da Trindade, viu no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, o melhor reflexo de Deus unitrino, levando em consideração as suas faculdades, inteligência, vontade e liberdade, que em si são distintas, mas que unidas formam o ser humano em sua integralidade. As leituras propostas para a solenidade da Santíssima Trindade no ano B são um convite a pensar em Deus através dos modos pelos quais se manifesta e se faz presente na história da humanidade. Apesar da sua inefabilidade, se fez próximo. Apesar de onipotente e providente Criador, que a tudo sustenta com seu amor, pelo dom do seu Espírito, se fez Pai e a todos quer unir como filhos no seu unigênito Filho, que deixou a instrução e o caminho a ser percorrido pelos discípulos, a fim de concretizar essa divina vontade. A fala de Moisés ao povo em Deuteronômio 4, 32 a 34, 39 a 40, é uma provocação, mas ao mesmo tempo corrobora de modo pedagógico o fato de que o ser humano, diante dos fatos que experimenta, pode e deve aplicar a sua inteligência a fim de perscrutá-los. Nesse sentido, Deus é o sujeito ativo da revelação, mas ao se revelar por palavras e ações conexas entre si, tornou-se igualmente o mais sublime objeto que provoca a inteligência humana. Esse percurso foi facilitado pela mediação, isto é, pela decisão e livre escolha de Deus de se manifestar na história da humanidade através da eleição de um povo que paulatinamente foi aprendendo, através de vários mediadores, a perceber a presença de seu Deus e a entrar em íntima relação com Ele. Assim, a história socio-religiosa de Israel, em seus altos e baixos, pode ser assumida como a etapa preparatória para o ápice da revelação de Deus, ocorrida no mistério da encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus do seu Filho unigênito, Jesus, confessado Cristo e Senhor. Para além do forte aceno trinitário contido na fórmula batismal, Mateus 28, 19, deve-se atentar para o núcleo cristológico, pois a experiência de Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo se identifica na presença salvífica no ressuscitado e é ao mesmo tempo pneumatológica pelo dom do Espírito Santo. Assim, o Deus inefável da aliança, selada no Sinai, no ápice da própria história do seu povo em Jesus Cristo, se revelou trino, isto é, como mistério de comunhão intrapessoal e modelo de relação interpessoal para a humanidade em suas diferentes dimensões comunitárias, familiar, social e eclesial. Mateus 28, 16 a 20 não só aponta para a missão dos discípulos, pautada na onipotência de Jesus ressuscitado, mas também indica o sentido da vida humana, a sua vocação à vida de comunhão com Deus unitrino mediante o batismo. Por este, Deus inscreve no coração do ser humano a sua presença trinitária, destinada a se expandir pelo mundo inteiro e a elevar os níveis de relacionamento, a fim de superar toda e qualquer forma de divisão. A profissão de fé em Deus unitrino é o fundamento da vida pessoal que se concretiza na comunhão e na igualdade, testemunhadas pela solidariedade fraterna. O caminho dessa realização encontra-se em Romanos 8, 14 a 17. Paulo indica o que é necessário realizar.
a passagem do medo de Deus ao seu temor experimentado no amor. Neste, são rompidas todas as barreiras que impediam o ser humano de entrar em uma íntima relação com Deus. No Espírito Santo, por ele conduzido, o fiel pode chamar Deus de Pai, pois foi recriado no Filho unigênito que a todos tornou herdeiros da sua glória. A fé cristã em Deus unitrino concede ao fiel admitir o caráter inefável da espiritualidade, a qual é chamado a reconhecer, a experimentar e a aderir. Ao mesmo tempo, é uma advertência a viver as suas relações humanas como expressão do que a sua fé representa. Para com Deus Pai, é filho e filha, feitos e refeitos no Filho Jesus Cristo na unção do Espírito Santo. Essa fé é uma transformação no amor que cria, recria, redime, santifica e insere no mistério de comunhão e de vida do próprio Deus unitrino. Se Deus é Pai e é a fonte da qual brotam todas as graças, Jesus Cristo é, enquanto Filho unigênito, irmão e mediador único e necessário, o olho dessa fonte que efusivamente faz jorrar o Espírito Santo, mestre interior que a todos ensina a verdade que liberta e memória de tudo que o Senhor Jesus falou e fez em total obediência a Deus Pai e a sua vontade. Cada fiel, então, imerso no mistério da Santíssima Trindade pelo batismo, passa a viver de Deus e do seu amor comunhão. Esta vida nova deve ser levada a cada canto do mundo por palavras e ações, isto é, pelo testemunho consciente, coerente e permeado da potência que foi derramada em seu coração, o Espírito Santo Paráclito. Assim, o caráter inefável de Deus unitrino, enquanto nos transcende, nos torna capazes de perceber a sua proximidade em Jesus Cristo através da sua Igreja, animada pelo Espírito Santo. Ainda que tudo pela doutrina possa parecer óbvio para nós cristãos, a força do mistério da Santíssima Trindade continua sendo a maior provocação da nossa razão. Adentrar nesse mistério nos ajuda a olhar o mundo e as pessoas à nossa volta não como um problema, mas como sinais do amor de Deus que em cada um de nós não clama por respostas diante das adversidades, e sim por comprometimento com o que Deus quer, que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Fiéis na observância de tudo que nos ordenou, nunca teremos motivos para duvidar da promessa e última palavra que fez aos 11: Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.